Salmo de número 7, versículo 11 a 13, vai ser projetado aqui. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta. Prepara as suas armas mortais e faz as suas flechas setas flamejantes. Deus é um juiz justo. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que a gente saia daqui edificado e transformado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Não é novidade que nós vivemos em um ethos de injustiça. Para todos os lados que a gente olha, a gente vê injustiça. Isso se você mesmo não tem sofrido injustiça nesse exato momento. A sensação de injustiça, ela não é coisa apenas do nosso tempo. Existe um livro na Bíblia, e esse livro é o livro de Abacuque, que fala muito sobre a injustiça. Abacuque olha seu país, Abacuque olha as pessoas que estão em torno de si, e Abacuque, ele se vê, sente esse ambiente de injustiça operando na vida dele, operando no povo dele, operando no país dele. Ele menciona especificamente o tipo de injustiça que eles estavam sofrendo naquele momento. Ele fala da violência, ele fala da opressão, ele fala da exploração econômica, ele fala da adoração de ídolos. E a sensação de injustiça de Abacuque, isso moveu tão grandemente dentro dele que ele teve coragem de confrontar Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim para Deus: Deus, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Destruição e violência estão diante de mim. Diz, há luta e conflito por todo lado. Por isso as leis se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. E os ímpios prejudicam os justos, assim a justiça é pervertida. Abacuque olha para a situação que ele está mergulhado, e a sensação que ele tem é que o perverso, aquele que comete injustiça, nunca vai sofrer o castigo de Deus. A sensação de injustiça está instaurada no coração de Abacuque, de maneira que ele tem coragem de afrontar Deus. Eu não vou falar afrontar, é uma palavra muito forte, mas diz assim, questionar Deus. Por que, Deus, que eu estou vendo tanta violência? Por que eu estou enxergando tanta injustiça? E Deus dá uma resposta para ele. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Deus diz assim para Abacuque: Abacuque, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Nós sempre olhamos para esse texto e a gente gruda os nossos olhos nessa parte do texto que diz: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. A gente esquece de contemplar que essa palavra foi dita por Deus, para Abacuque, para nós, num ambiente em que Abacuque estava mergulhado em injustiça. Colabora com isso o texto que nós encontramos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Presta atenção. Todos nós estamos mergulhados em injustiça. A gente olha para um lado, tem injustiça, olha para o outro, tem injustiça, para todo lado temos injustiça. E isso pode fazer com que a nossa fé diminua, isso pode fazer com que a gente perca a fé, isso pode fazer com que a gente se sinta ou pratique injustiça também. Mas a Bíblia está dizendo para a gente que no meio de tudo isso, o justo viverá pela fé. E ele diz ainda que se nós vacilarmos a nossa fé, se a nossa fé retroceder, mesmo vivendo num ambiente de injustiça, Deus diz que não vai se agradar de nós. E Abacuque tem essa consciência desse Deus justo, juiz. E então, quando chega no capítulo 3,
No versículo 17 e 18, Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele diz assim: eu não vou deixar ser atingido por essa sensação ou por esse ambiente de injustiça. A minha fé vai continuar firme em Deus. A Bíblia fala então que Deus, ele é um justo juiz. E a justiça de Deus, ela se manifesta tanto na vida eterna quanto na vida terrena. Às vezes a gente acha que a justiça de Deus, ela só vai operar na eternidade. Mas a Bíblia revela para a gente que a justiça de Deus, ela vai se manifestar nesses dois ambientes. Quais são os dois ambientes? Na eternidade e na vida terrena. Agora, para que a gente possa compreender essa questão de um Deus justo, a gente tem que sair daqui, ou a gente tem que fundamentar o nosso coração, a nossa fé, na verdade da palavra de Deus. O Salmo de número 11, versículo 7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, somente os retos verão a sua face. Salmo 89, versículo 14 diz: retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Amor e fidelidade vão à sua frente. O reino de Deus, o seu estado de rei, de governante, é fundamentado, é alicerçado na justiça. Diz: o que sustenta o trono de Deus, o que fundamenta o trono de Deus é a justiça de Deus. Salmo 145, versículo 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e Ele é bondoso em tudo o que faz. A justiça de Deus é um atributo do próprio Deus. Na verdade, a justiça de Deus é o caráter essencial de Deus. Então, a justiça de Deus tem os seus aspectos, tanto no ambiente da eternidade, como no ambiente terreno, a vida terrena. Quando se diz a justiça de Deus, quando nós observamos, verificamos a justiça de Deus nos aspectos da eternidade, nós vamos descobrir algumas coisas. Primeiro, que a justiça de Deus, ela é imparcial. Isso significa dizer que Deus não faz acepção de pessoa, rico, pobre, bem-sucedido, mal-sucedido, inteligente, não tanto inteligente. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz que em Deus não há parcialidade. Atos capítulo 10, versículo 34 diz: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então, eternamente falando, a justiça de Deus se manifesta de forma eterna falando, de forma imparcial. Significa dizer que a justiça de Deus, ela vai julgar a todos nós, tanto os vivos quanto os mortos, tanto os que creem em Deus quanto os que não creem em Deus. E se você tiver qualquer tipo de habilidade, qualquer tipo de credencial, nenhuma delas vai valer, porque Deus, ele julga com imparcialidade. Outra coisa importante que nós vemos na questão da justiça de Deus, no âmbito da eternidade, é que a justiça de Deus, ela é retributiva. Isso significa que Deus vai recompensar todas as nossas obras, sejam obras boas, sejam obras más. Sejam obras boas, sejam obras más. E a punição de Deus, isto é, a justiça retributiva de Deus, é uma punição ou uma recompensa. E isso vai depender das nossas ações, na verdade, isso vai depender das nossas obras. A justiça retributiva de Deus, ela é pouco ensinada nas igrejas. Nós, não sei porquê, em algum momento, nós tiramos os nossos olhos da justiça de Deus, da justiça retributiva de Deus. Talvez seja por isso que a gente está mergulhado numa decadência tão grande. É uma decadência moral e é uma decadência espiritual. Porque a gente está esquecendo que a justiça de Deus, ela vai se manifestar na eternidade de forma retributiva. Deus vai punir ou Deus vai recompensar as nossas obras. Bem,
Você precisa entender que justiça retributiva de Deus não é vingança de Deus. Deus, Ele não faz a justiça de Deus, assim, de forma pessoal. Ele não está escolhendo, eu vou escolher esse aqui, vou escolher aquele. Não. A justiça de Deus, ela se manifesta não de forma de vingança. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus justo. Deus chega a afirmar em Ezequiel 33:11, dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio, que não se ele, não, a não ser que ele, isto é, deixa eu ler o texto direito. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, a afirmação de Deus é: convertei-vos dos maus caminhos, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Essa morte que a Bíblia está se referindo aqui não é a morte física. A gente está falando do âmbito eterno. Ela está falando da morte eterna. E o julgamento de Deus, ele vai ser imparcial. Ele não é arbitrário. Ele não é rancoroso. Ele é retributivo, dependendo do tipo de obra que nós praticamos. Quando nós observamos a justiça de Deus no âmbito da eternidade, a gente descobre também que a justiça de Deus, ele é baseada na sua lei. Veja, não adianta a gente se juntar aqui, vamos fazer uma convenção, vamos fazer algo aqui, e vamos definir numa convenção social o que é a justiça de Deus. Não existe isso. Isaías 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então Deus olha para as nossas convenções, para o arranjo de leis, para o arranjo de justiça que a humanidade tem, e diz assim: eu me recuso a aceitar esse tipo de lei. Eu me recuso a utilizar, aplicar na vida do ser humano esse tipo de lei. Por quê? Porque nós somos imundos. E as nossas leis, elas são trapos de imundícia. Então Deus nunca vai usar o consenso. A gente diz assim: não, a voz do povo é a voz de Deus. Não, se a maioria decidiu, é porque Deus está nisso. Mentira. É mentira. Não vá por aí, não. Por isso que existe a instrução da parte de Deus em Mateus 6,33, dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque a justiça de Deus. Porque se você viver dentro da justiça de Deus, você terá um amparo dele, tanto na vida terrena quanto na vida eterna. Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre isso aqui mais para frente. A justiça de Deus também, no âmbito da eternidade, Deus baseia a sua lei no seu caráter. O caráter de Deus, quem Deus é. Deus não julga conforme as tendências. Deus não julga conforme o nosso caráter. Deus julga conforme o caráter dele. A justiça dele é a maneira como ele se comporta. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a gente já conhece, o texto diz que Deus não vê como os homens veem, porque os homens veem a aparência, mas Deus julga o interior. Deus julga o que você está pensando agora, o que está passando dentro do seu coração. Deus, ele está filtrando os seus pensamentos. E é por isso que nós lemos aqui em Salmos 7, versículo 11, dizendo que Deus, ele é o justo juiz. E quando Deus manifesta o seu furor, quando Deus manifesta, vou usar aqui a palavra raiva, mas não é a melhor palavra, sua raiva, a sua ira, para combater a injustiça, o pecado, ele diz assim o texto, que Deus afia a sua espada, ele arma o seu arco, ele prepara armas mortais, e ele coloca fogo na ponta da flecha, e atira para aquele a quem ele quer executar a justiça. Então, que a gente tenha essa consciência de que o julgamento de Deus ele é imparcial, ele é retributivo, ele julga conforme a lei dele, não conforme a nossa lei, e ele julga conforme o seu caráter. Quando nós estamos diante de um Deus assim, o que é que sobe para a gente? Nada. Quando eu encaro um Deus dessa forma, o que eu penso? Estou condenado. Não tem como fugir de um Deus desse. Não tem como fugir da ira de um Deus que não falha. Um Deus que executa a sua própria justiça, não baseado no que eu acho, não baseado no que nós pensamos, no que nós achamos. E aí que entra a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é baseada na justificação.
A doutrina da salvação, baseada na justificação, significa dizer o seguinte: que Deus pegou os pecados de todos os crentes, pegou a fúria que ele tinha contra o pecado de todos os crentes, a justiça que ele tinha, essa espada, essa flecha na ponta pegando fogo, e ele pegou toda a sua fúria, toda a sua ira e descarregou em Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, come e beba para que não seja condenado. O que você está participando da ceia do Senhor? Você tem que ter esse entendimento. Deus não imputa pecado na gente. Por quê? Porque a penalidade do nosso pecado foi colocada em Jesus. É isso que Martim Lutero chama de troca gloriosa. A justificação, ela vem pela fé na salvação que temos em Cristo Jesus. Então, ao invés de Deus exigir perfeição humana, que pudesse imputar para a gente algum crédito, que pudesse dar para a gente alguma vantagem, Ele pega toda a sua ira e aplica em Jesus. E olha, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tudo que estava destinado de penalidade para a gente, retributivo, justiça retributiva de Deus, recaiu sobre Jesus. Então, se tem alguém aqui hoje, falando assim consigo mesmo: esse negócio de Jesus, eu não acredito muito nisso, não. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero e algum dia eu vou pensar nisso. Esse é um erro seu. Enquanto você não reconhecer, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está no grupo de pessoas que serão condenadas à morte. A morte eterna é o inferno. Então, você pode dizer assim, porque eu já ouvi: deixa eu aproveitar a vida. Então, quando você fala, deixa eu aproveitar a vida, espera mais um pouco, que eu não estou preparado para aceitar Jesus, não estou preparado para batizar, não estou preparado para pertencer a uma igreja, não estou preparado para ter uma vida de crente, logo você está dizendo para o céu que você está preparado para ir para o inferno. Não tem outro caminho. Não tem. Então é melhor você resolver isso logo, porque o tempo está passando. Ainda há pouco eu estava tomando banho e estava lembrando nós tivemos uma professora muito querida lá no seminário. O marido dela pastoreava uma pequena igreja numa das comunidades, numa das favelas que tinham lá no Rio de Janeiro, muito próximo da casa dele. E um dia esse pastor foi pregar, e ele estava pregando, simplesmente ele foi tombando, o servo do Senhor morreu ali. Teve um ataque fulminante. Isso significa dizer o quê? Que qualquer momento Deus pode convocar a gente. A gente está aqui agora, mas a gente pode sair, morrer, e se a gente morrer sem Cristo, você já está julgado eternamente. O seu lugar eterno é o inferno. Gente, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então, decida logo o que você vai fazer da sua vida. Na verdade, você já decidiu. Se você diz: eu não estou pronto, não estou preparado, você está dizendo: eu estou pronto para o inferno. É para esse lugar que você vai. Mas se você aceitar o sacrifício de Jesus, a ira que estava de Deus sobre você não vai recair sobre você, já recaiu sobre Jesus. É assim. Isso aqui é a justiça retributiva. Nosso papel aqui é colocar a nossa fé em Jesus. Por isso que Romanos 3, 27 diz: onde está então o motivo de vanglória? Nossa, nenhuma. Nós não vamos para o céu porque a gente é bonzinho, nós não vamos para o céu porque a gente é cheirosinho, nós não vamos para o céu porque nós somos éticos, nós não vamos para o céu porque nós tratamos bem todas as pessoas, somos amorosos. Todas essas coisas fazem parte da vida de um cristão, mas ela não nos credencia para ocupar o céu. Ela não é o caminho para a gente ocupar o céu. Não tem vanglória nisso. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado no que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei ou não. Que fé é essa? Fé em Jesus. Por isso que o nosso papel é crer
em Jesus. Crer em Jesus. Deus, Ele vai julgar o mundo. Mas os que confiam nele, os que têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse será salvo pela sua graça. Há muito que se falar sobre isso. Deus vai julgar os vivos e os mortos. Você deve se lembrar do texto que fala que quando Jesus Cristo morreu, Ele foi até o Hades, o Seol, o inferno, e pregou o Evangelho lá, para que aquelas pessoas, antes da vinda de Jesus, pudessem olhar para Ele e o aceitá-lo. Só existe um caminho, amigo. Jesus Cristo. Não há como fugir do julgamento de Deus. Pois todos nós, diz o texto da palavra de Deus, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, justiça retributiva, de acordo com as obras praticadas no meio do corpo. Aqui, quer sejam boas ou quer sejam más. Deus vai julgar todos nós. A ira de Deus é o julgamento de Deus. Então, no âmbito eterno, é assim que se manifesta a justiça de Deus. Mas também Deus manifesta a sua justiça no âmbito da terra. Então, se você está achando que você só vai ser justificado, que você só vai ver a justiça de Deus na eternidade, você está enganado. A justiça de Deus, ela opera tanto na eternidade quanto na vida terrena. E na vida terrena existem muitos aspectos. Você separou aqui alguns para a gente possa pensar na seriedade disso. Aspectos da justiça de Deus na vida terrena. Quando Deus aplica a justiça dele aqui na terra, primeiro, Deus fará justiça por você. Jesus conta uma parábola, está registrada em Lucas capítulo 18. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Primeiro, Lucas 18 começa dizendo assim, o versículo 1. Jesus contou uma parábola sobre orar sempre, nunca desfalecer. Veja que Jesus não contou uma parábola para evidenciar o julgamento dele. Jesus contou uma palavra para que a gente pudesse ser animado em orar. Saber que orar e nunca desfalecer, sabendo que Deus fará justiça por você. Deus fará justiça por nós. A Bíblia diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Então, quando você se sentir injustiçado, não fique rancoroso, não fique reclamando, não fique revoltado, não se chateia, não se irrite, não se desespere. Nada disso vai colaborar com a justiça de Deus. O que colabora com a justiça de Deus? Insistência em orar. Deus faz justiça, faz justiça, faz justiça. Deus faz justiça. Eu estou sendo injustiçado, faz justiça, Senhor. Por que Jesus contou essa parábola para os seus discípulos? Para que eles pudessem sempre orar e nunca desanimar. Você está aí desanimado, né? Você está no meio de injustiça, está falando assim agora, está bravo, está reclamão, está depressivo, acha que ninguém se importa com você, que você nunca vai ver a justiça de Deus na prática. Deus está dizendo para você nessa noite, começa a clamar, clama, pede por justiça, porque eu vou atender você. A gente, às vezes, não olha muito esses princípios na Bíblia. Lá em Gênesis, vai falar sobre Caim matou Abel. Você deve se lembrar disso aqui. E quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que Deus procurou Caim. Falou assim, Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim falou assim, por acaso eu sou guardião? Presta atenção nisso. Eu sou guardião da vida do meu irmão? Eu sou o vigia do meu irmão? Deus falou assim, você é. Porque o sangue dele está clamando no céu. Você fez alguma coisa injusta, errado contra ele, e o sangue dele está me pedindo justiça. Meu Deus. Há de se ter insistência. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Depressa. Não fique bravo, não esbraveja, não fique desanimado, não condene ninguém, não xingue ninguém. Apenas diga, Deus faça justiça. E Deus imediatamente fará justiça por você. Outra coisa relacionada à justiça de Deus aqui na terra, Deus fará justiça aos que permanecem no propósito. Romanos 12. Amados, nunca procurem vingar-se.
Nunca procure executar a justiça com as suas próprias mãos, mas deixe com a ira, com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Tem pessoas que servem um Deus fantasioso, sabe? O Deus fantasioso é aquele Deus que por mais que você faça coisa errada, por mais que você tenha atitude errada, por mais que você seja injusto, quando não chegar no final de todas as coisas, Deus vai ser bonzinho. Fala assim, vem cá para o meu céu, vem cá, deixa isso para lá, eu te amo tanto. A gente prega um Deus cheio de amor, e Deus de fato é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, o Deus real, não o Deus da fantasia, mas o Deus real, ele consegue equilibrar a balança. De que jeito? Equilibra amor e justiça, equilibra piedade e juízo. E diz a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação. Então, se você tem alguém perseguindo você, causando tribulação na sua vida, saiba que Deus vai te defender e Deus vai produzir tribulação na vida dessa pessoa que está te atribulando. Diz aqui a palavra de Deus, é justo que Deus retribua com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Às vezes nós olhamos para texto como Mateus capítulo 5, não resista ao injusto, não resista ao perverso. Se alguém ferir um lado do seu rosto, dê o outro para ele bater. Se alguém, assim, te fizer passar por um caminho, vai dois com ele. A gente acha que esse tipo de fé, a gente acha que o cristão, para ser um cristão fiel, para ser um cristão verdadeiro, a gente tem que ser atropelado na nossa existência. A gente tem que perder... Inteligência artificial deve me pegar hoje. Perdeu, mané. Né? A gente acha que ser um crente de Mateus capítulo 5 é isso. É ter roubado os nossos direitos. Ter roubado o nosso direito de justiça. Mas Deus está dizendo, Deus vai retribuir com tribulação os que causam tribulação. Às vezes a gente olha para a vida da pessoa que está atribulando a nossa vida, a gente não vê, né, a justiça ali. Você não sabe. Você não sabe. Às vezes tem uma flecha atormentadora que Deus lá do céu, na sua justa justiça, já disparou contra essa pessoa e ela está com um coração terrível, a alma está terrível, mas você vê a pessoa por fora, você vê a pessoa festejando, você vê a pessoa sambando, e você diz assim, Deus não está nem aí comigo, Deus não está fazendo justiça, mas você está olhando do lado de fora, você não está conseguindo olhar para o lado de dentro. Na verdade, nenhum de nós consegue olhar para o lado de dentro. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra, quer dizer, ninguém tira o couro de Deus. Outra coisa que nós aprendemos acerca da justiça de Deus aqui na vida da terra, Deus fará justiça ao que é seu por direito. Tiago capítulo 5, versículo 4 diz, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra mim. O lamento dos ceifeiros chegou aos meus ouvidos, aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Sabe quando você trabalha, você se empenha, você se esforça, você se doa, você se entrega, mas o seu direito é roubado, a sua oportunidade é roubado, a sua recompensa é negada. Saiba que existe um justo juiz que está sentado no trono e não faltará com a justiça dele para a sua vida. Deus não negará justiça para você, porque Deus, ele é um justo juiz. Por isso que Abacuque reclamou, por que me faz ver injustiça? Mas, quando Abacuque teve essa compreensão da parte de Deus, e a gente vê muitas pessoas assim, com o coração fechado, como o de Abacuque, né? É só violência, só violência. Pensa que a gente vive num mundo assim, onde só o mal está vencendo, só o mal está operando, que a injustiça está governando. Não, irmãos, há um rei sentado no trono, ele é dono do poder, ele é dono de toda a justiça, e nele não há dolo. Deus fará justiça aos seus escolhidos.
aos que são acusados injustamente. Tem várias pessoas aqui que carregam sobre si acusação injusta, que é julgado instantaneamente. Tem pessoas aqui que errou sim, mas tem recebido muito além da penalidade que devia sofrer por causa do seu erro. Tem gente aqui que não está tendo oportunidade, não está avançando na vida, porque, assim, as pessoas trazem os erros do passado e te apresentam hoje. Te condenam por algo do passado que você já pagou, mas você continua sendo condenado por essas pessoas. Por isso que a Bíblia diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Se você está sendo acusado injustamente, saiba que Deus é o seu juiz, Deus é a sua justiça. Ele vai mudar a sua sorte. As pessoas que hoje te acusam, as pessoas que hoje não te dão o benefício da dúvida, as pessoas que olham hoje você com um olhar de acusação, um dia vão ver que você é um homem e você é uma mulher de Deus. É como foi na vida de José. José estava naquele momento todo, e quando ele encontrou os seus algozes, seus irmãos, ele conseguiu conter o coração e ele disse para os irmãos: todo o mal que vocês planejaram contra mim, Deus tornou em bênção na minha vida. Porque Deus, Ele é o justo juiz. Quarto, outro aspecto da justiça de Deus: Deus aplicará a justiça em você. Deus não apenas vai fazer justiça por você, mas Deus também vai aplicar a justiça dele em você. Diz aqui, Hebreus capítulo 12: porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Por quê? Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se aceitais sem disciplina, a qual todos estão feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Que filho não é corrigido pelo pai? O filho que não é corrigido pelo pai, o pai está negando amor por ele. O pai está negando amor por ela. Agora, veja. Se os nossos pais terrenos têm direito de nos corrigir, e olha que os nossos pais, eles estão na mesma situação que a gente, de dificuldade de enxergar o todo. Você acha que Deus, o Pai, que é o justo juiz, não tem o direito de nos corrigir? Então, ao mesmo tempo que Deus nos defende das injustiças que as pessoas causam para a gente, ao mesmo tempo Deus aplica justiça, caso a gente esteja sendo injusto com alguém. Então, a pergunta que a gente tem que sempre fazer, tem que estar sempre diante de nós é: Deus, eu fiz injustiça com alguém? Eu estou sendo injusto com alguém? Porque se você não tiver essa percepção, Deus vai vir corrigir você. Agora, a correção de Deus na nossa vida é um negócio ruim. A correção de Deus na nossa vida é um negócio bom. Porque se Deus não nos corrigir, Ele está dizendo assim: eu vou condenar você junto com o mundo. Porque você já não é mais meu filho, você é um bastardo. Mas se você aceitar a correção de Deus, se arrepender, Deus traz você para perto dele novamente. E, gente, é muito fácil a gente ser injusto com as pessoas. Tiago capítulo 5, irmãos, não se queixe uns dos outros. Quem aqui não comete esse pecado? Levante a mão. Por que vocês não devem se queixar uns dos outros? Para que não sejam julgados. Por quê? Porque o juiz está às portas. Deus está falando aqui para a gente: não fale mal do meu filho e da minha filha. Porque se você falar mal do meu filho e da minha filha, eu vou te corrigir. Pensa nisso. Você que é pai, você que é mãe. Alguém começa a falar mal do seu filho e da sua filha. Por mais que seu filho e sua filha tenham errado, você não vai chegar lá e falar assim: que é isso? Você está falando mal da minha filha? Está aqui. Você está falando mal do meu filho? Está aqui, ó. A recompensa é essa. Você imagina Deus. Deus se levanta para defender os seus filhos, seus irmãos.
A coisa mais difícil para a gente como pai é quando irmãos começam a brigar e a gente tem que aplicar a justiça. Não é difícil? Agora você imagina Deus olhando para nós, todo esse bando de irmãos aqui, e a gente praticando injustiça, falando mal um do outro, porque a mentalidade do mundo é essa. A mentalidade, a forma do mundo pensar é essa. Por isso que Oséias capítulo 8 diz, eles semearam o vento e eles vão colher tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produza o trigo, estrangeiros o devorariam. O que esse texto está dizendo? Que o juiz está avaliando a gente. É possível que a sua vida esteja travada, é possível que a sua vida não está avançando, é possível que você não sinta a sua oração sendo respondida, é possível que você esteja numa frieza espiritual. Por quê? Porque você está falando mal do seu irmão. Porque você está praticando injustiça com a sua língua. Filhos e filhas de Deus, não murmura, não fala mal. Guarde os seus lábios de falar mal de um filho e de uma filha de Deus. Porque o filho de Deus é defendido pelo próprio Deus. A filha de Deus é defendida pelo próprio Deus. Muitas pessoas estão numa estação estagnada, passando por uma dificuldade muito grande, porque a língua está grande demais. É a língua que está pavimentando o dia de amanhã. É a língua que está pavimentando o futuro. E Deus é um justo juiz. Deus fará justiça por você, é verdade. Mas Deus também fará justiça em você. Nós já vamos terminar. Vai dar tudo certo no final. Você vai ver só. Quem tem o coração humilde, irmão, não julga um filho de Deus. Se alguém vai falar mal para você, você fica, peraí, aquele ali é filho de Deus, aquela ali é filho de Deus, eu nem quero saber. Deixa esse negócio para lá. Guarde a sua língua, porque o que a língua faz no mundo natural tem resultado no mundo espiritual. Deus fará justiça por você, mas Deus também fará justiça em você. E para terminar, outro aspecto da justiça de Deus, Deus fará justiça começando pela sua casa, começando pela igreja. É tão difícil a gente ouvir isso. E é tão difícil para mim, como pastor, declarar isso. Mas essa é uma verdade que às vezes nós estamos nos distanciando. Para mim, essa palavra é muito dura para o meu coração, porque eu sou pastor. E entre você e eu, existe uma responsabilidade diferenciada. Eu sofrerei uma penalidade maior do que a sua, porque de alguma forma Deus me instituiu como pastor de vocês. Mas a justiça de Deus começa pela casa de Deus. Por que a justiça de Deus começa pela casa de Deus? Porque Deus quer aperfeiçoar a sua igreja. Deus não está preocupado com o mundo. Deus não está. Ele já declara aqui, o mundo jaz no maligno. A justiça de Deus para o mundo é para condenação. Mas a justiça de Deus para a sua igreja é para correção, é para o arrependimento. Então não adianta a gente, ficar bravo, achando que a nossa régua ela é mais alta, as coisas que se exigem de nós como cristãos são mais difíceis, são mais rigorosos, porque Deus quer ver uma transformação em nós. Nós somos o sal e a luz do mundo. Se Deus não começar a correção dele pela sua casa, pela sua igreja, como Deus vai corrigir o mundo? Como nós seremos sal e luz para o mundo? O julgamento que Deus faz com a casa dele, com a igreja dele, é para nos conduzir ao acerto. O julgamento de Deus para o mundo é para a condenação eterna, mas o julgamento de Deus para com a sua igreja é para produzir acerto. É para a gente acertar, é para a gente se converter do mau caminho. 1 Coríntios capítulo 5, pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês.
A igreja precisa ser aperfeiçoada. É por isso que se exige muito de nós. Em um momento, nós, a igreja aperfeiçoada por Cristo Jesus, é que iremos julgar o mundo. Quando, porém, forem julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados não para que sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11. Então, toda a disciplina que Deus aplica na nossa vida, e pode ser que você esteja passando por um momento de disciplina de Deus, não é para excluir você da graça dele. É para que você se arrependa. Porque quando um filho de Deus erra, Deus vem com a sua justiça retributiva. Deus vem com a sua correção. Por quê? Porque Deus disciplina e açoita a quem ama. E você é amado por Deus. Você é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o filho e a filha de Deus. Eu não quero ser julgado com o mundo, porque o mundo vai ser julgado para condenação. Eu quero ser julgado agora. Eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero abrir espaço no meu coração e na minha vida, que mesmo quando eu passar por uma correção de Deus, deve se lembrar de Davi, né? Davi, em um determinado momento da vida dele, fez um negócio lá que não estava muito certo. E Deus falou assim: Davi, eu vou te corrigir. Agora tem duas formas de eu corrigir você. Eu posso corrigir você com a mão do homem, ou eu mesmo posso te corrigir. E ele disse assim para Deus: Deus, terrível coisa seria eu cair na mão do homem. Deixa eu cair na tua mão. Porque quando Deus nos corrige, Deus nos dá a oportunidade de voltar nossa vida para os caminhos dele. Isso é que se chama conversão, arrependimento, mudança de pensamento, metanoia. Então nos resta, nessa noite, fazer primeiro esse exercício, olhar para dentro de nós e ver se a gente não está causando injustiça. E se a gente identificar que está, fala: Deus, obrigado por me chamar a atenção nessa noite, obrigado por me alertar nessa noite, porque o Senhor está demonstrando o seu amor por mim. E o outro exercício é a gente olhar para fora. Se alguém estiver causando uma injustiça para com você, clame pela justiça de Deus nessa noite. E você vai ver Deus te defendendo. Você vai ver Deus fazendo justiça por você. Vamos ficar em pé. Você pode fechar os seus olhos. Olhe para dentro, olhe para fora. Deus está nos dando uma oportunidade tão grande hoje, como igreja. Deus está dando uma oportunidade tão grande. Você que vai ouvir essa palavra depois, você que não esteve aqui, você que está em casa. Porque nesse momento a gente tem a oportunidade de nos arrependermos. E ter o justo juiz do nosso lado, fazendo justiça por nós. Mas se você também é alguém que está se sentindo injustiçado por qualquer coisa, às vezes até dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um trabalho, numa sociedade, esse é o momento de você clamar por justiça. Não adianta você ficar brigando com ninguém, não adianta você ficar falando mal, não adianta você ficar deprimido, não adianta você ficar triste, não adianta você desanimar. O céu vai ouvir o seu clamor por justiça e Deus fará justiça por você. Pai, nessa noite, o Senhor preparou esse lugar para a gente, o Senhor preparou esse encontro para a gente. E hoje nós somos edificados pela sua palavra, nós te agradecemos. Hoje, Deus, pedimos perdão pelas injustiças que cometemos. Pedimos misericórdia e te agradecemos por nos corrigir, porque essa é uma demonstração que o Senhor nos ama. E hoje, Deus, toda e qualquer injustiça que tem sido praticado contra a nossa vida, nós clamamos aos céus nessa noite: faça justiça por nós,
faça justiça por nós, Senhor. O Senhor é o justo juiz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, abençoe a sua semana, abençoe a sua casa, abençoe a sua família.